28 de junho. Prove e veja como sou bom. Este mandamento contém um convite para vivenciar minha presença. E também contém uma promessa. Quanto mais você experimentar a vida ao meu lado, mais convencido ficará da minha bondade. Essa compreensão é essencial para trilhar o caminho da fé. Quando se depara com adversidades, o instinto humano duvida da minha bondade. Meus caminhos são misteriosos, até mesmo para aqueles que me conhecem intimamente. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos e pensamentos são mais altos do que os caminhos e pensamentos seus. Não tente compreender meus caminhos. Ao contrário, passe o tempo se deleitando em mim e experimentando minha bondade. Boa noite. Vamos então acessar esse lugar que Jesus nos pede, de total confiança nele. Pedimos, Mestre, que uma vez ao nosso lado, nos traga essa clareza, fortalecendo em nós a fé, o equilíbrio e o amor que todos nós carregamos dentro e que precisamos, aos poucos, dia a dia, através dessa sintonia que aqui viemos buscar, possamos vibrar dessa maneira mais elevada, pura e simplesmente por acessar a tua verdade. Obrigada por essa oportunidade de estudo, de conhecimento que nos coloca nesse caminho. Que possamos aproveitar esse presente. Agradecemos a espiritualidade amiga que trabalha junto de nós nesse momento. Que possam nos intuir, que possam nos trazer toda a sabedoria que precisamos para a compreensão dos textos. Obrigada, Pai, esteja conosco, nos direcione nesse momento. Que a tua presença seja sentida por cada um de nós e dentro do nosso lar possa ser expandida para outros lares, para outros seres também. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Lívia. Obrigada, Lívia. Bom, vamos lá. É o capítulo 6, o primeiro item. É o jugo leve. É o capítulo 6, primeiro item. Eu vou ler os dois textos, porque é pequeno, né? Dá para ler os dois. Bom, vamos lá. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem anunciar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem como todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados
e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. João, capítulo 14, 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é o que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, fazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fio útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e da destinação na Terra, onde o homem espia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-lhe ver do alto a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Bom, essa passagem, né, do jugo leve, nessa passagem da bíblica, né, é uma das que eu acho mais bonitas, que eu mais gosto, e sempre que eu leio me dá aquela revigorada, né, me dá, né, aquele ânimo, né, de vai ficar tudo bem, tá tudo bem e vamos ter fé e continuar a caminhada, né? Sempre que eu leio me vem essa esperança, né? E eu acho que justamente por isso que Jesus pronunciou, né, essas palavras e deu esse ensinamento, né? Para a gente ter essa certeza de que nada é para sempre, né? Se as coisas não estão legais agora ou se estão muito boas, né? As coisas mudam,
independente de como elas estejam. E é importante elas mudarem justamente para a gente aprender com elas, né? Se fosse tudo igual, de que adiantaria, né? Não ia ter o aprendizado. A gente ia aprender só aquilo e ficaria só naquilo e acabou. Então, quando ele vem, né, trazendo, ele fala que vem trazer esse consolador, né? Para mim, assim, na minha opinião, é muito além também é o espiritismo, mas é muito além. É tudo, para mim, é tudo que abrange esse mundo espiritual, né? Independente se você é espírita ou não, né? O Consolador não veio só para a gente, nós não somos privilegiados, vamos assim dizer, em momento nenhum, né? Eu acho que o Consolador, vamos assim dizer, essa vida espiritual está aí para quem quiser saber sobre ela, para quem quiser explorar ela. Só um minuto. Essa vida espiritual está aí para quem quiser entender sobre ela, para quem quiser, de fato, viver ela e não só viver do mundo material. Então, independente do segmento religioso da pessoa, né, não necessariamente ela precisa ser espírita. O negócio todo é o entendimento dessa vida espiritual, de que existe, de que está aí para a gente cada vez mais, né? Cada vez mais se entende sobre ela, se estuda sobre ela e sabe que ela existe, né? Se antes não tinha esse entendimento, é porque a gente ainda não estava totalmente preparado, né? E Jesus passou aqui também muito para ensinar esse amor, né? A caridade, meio que para preparar o campo, né? Vamos assim dizer, para chegar essa época em que a gente entenderia mais sobre o plano espiritual, né? Em que a gente entenderia que o aqui e o agora é importante, mas que a nossa real vida é a espiritual, né? E é ela que vale mais além disso tudo aqui que a gente também vive. Aqui estamos em aprendizado, estamos em desafios, em provas, né? E lá é que vamos colher os frutos, né, bons ou ruins, de tudo aquilo que a gente fez aqui. Então, quando eu penso hoje em dia, né, no Consolador, enfim, nesse Santo Espírito, né, que ele utiliza aqui, a gente tem inúmeras denominações, né? Os evangélicos, por exemplo, acreditam que seja o Espírito Santo, né, da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O catolicismo também. Então, a gente vê que são vários nomes, várias denominações para a mesma coisa, né? Que é essa vida espiritual. Então, cabe a nós, cada vez mais, entendê-la, né? E quando Jesus fala desse jugo leve, não é que a vida é fácil, vem comigo porque a vida é fácil. Não é isso. É que tendo fé no futuro, tendo conhecimento de que essa não é a nossa principal vida, a gente encontra consolação nisso. E a gente se sente mais leve no sentido de que, foi o que eu falei no começo, nada é para sempre, tudo muda, tudo evolui, tudo melhora ou piora, enfim, tudo está em constante mudança, tudo está se moldando. Então, não cabe a nós entrar num desespero de que nada mais vai dar certo ou que esse mundo está perdido, enfim, porque a gente sabe que as coisas mudam. Então, quando Jesus ele vem trazer nessa proposta, nesse ensinamento do jugo leve, ele queria falar disso, queria falar de fé, queria falar de que se hoje está ruim, amanhã pode ser que melhore, ou depois de amanhã, não importa, mas algo vai mudar, não fica a mesma coisa.
Então, ele veio trazer esses ensinamentos de amor, de caridade também, né? Que por esse caminho, vamos assim dizer, não vai ser mais fácil, mas vai ser um caminho que vai levar a gente a certa evolução, né? Não vai fazer a gente ficar batendo com a cabeça na parede, vamos assim dizer, sem para onde ir, né? Sem ter para onde ir. Então, quando ele traz para a gente esse ensinamento, né, tão bonito, eu acho lindo, ele fala, né, para a gente descansar nele, ou seja, continuarmos trabalhando, né, claro, a gente não tem que ficar parados, somos seres em constante evolução, mas que também podemos ter essa confiança, essa fé de que Ele está conosco, de que a espiritualidade está conosco e que Deus, né, rege tudo isso. Então, nada vai acontecer sem que Ele permita, né? Ele nos dá o nosso livre-arbítrio, com certeza, Ele nos criou e nos dá o nosso livre-arbítrio constantemente, tanto que tudo que a gente escolhe na nossa vida, né, fomos nós que decidimos, com certeza, e as consequências boas ou ruins, nós é que vamos passar por isso, mas é Ele que rege tudo isso, junto com as leis naturais. Então, é Ele que toma conta de tudo e que toma conta da gente como um pai mesmo, vamos assim dizer, né? Nessa figura, né? Então, quando Jesus traz para a gente o jugo leve, é mais ou menos isso. É essa fé, né, que temos que ter, o otimismo, né, na caminhada e saber sempre que estamos em evolução e termos consciência, como eu falei, da vida espiritual. Independente, volto a dizer, né, do nosso segmento religioso, não, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto não está aqui para nos dizer que o Espiritismo é a única verdade e quem seguir ele está certo e quem não seguir está errado. Não é isso. Ele vem nos mostrar justamente que essa vida espiritual, né? Quando a gente se espiritualiza, quando a gente entende sobre essa vida também, além da vida que a gente vive aqui na Terra, a gente começa a entrar no caminho certo, né? Então, quando é esse consolador prometido, é isso, é a vida espiritual, é que tudo se molda, as coisas mudam, então é isso que ele vem nos trazer, né? Que vem trazer para a gente. Primeiro, lá atrás, como a gente sempre fala, Moisés, veio Jesus, e agora esse mundo espiritual, né, que desde o século XIX, mais ou menos, né, se abre para a gente, para o nosso estudo, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Então, é mais ou menos isso, é ter fé, encarar, né, os desafios, né, tendo certeza de que em Cristo teremos esse jugo leve, né, não é facilidade, mas saber, não é facilidade, mas é saber que, apesar das dificuldades, estaremos no caminho certo. Então, esse é o jugo leve de Cristo, não é passar pelas coisas, de forma mais fácil, não é abreviar as provas, não, mas não é trapacear, vamos assim dizer, não, é passar pelas provas, mas com auxílio, né, dele, e com isso ter esse vislumbre, né, de que iremos traçar o nosso caminho e conseguir vencer, né, a nossa evolução, conseguir alcançar a nossa caminhada. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Porque quando a Lívia fala julgo leve, que não vai ser mais fácil, né? Não vai ser mais fácil, vai ser assim. Eu vejo por mim, quando você faz uma meditação, quando você entra em contato com o alto, né? Com Deus, com a espiritualidade amiga, você fica recarregado,
você, como se fosse uma bateria mesmo, que está caindo, né? A bateria tá. E aí você recarrega, você fica mais forte. E aí você consegue passar por aquele sofrimento, por aquele. Aqui está dizendo, né? Crises salutares que reproduzem a cura. E como meio de depuração garante a felicidade nas existências futuras. Você precisa passar por aquilo. Você não vai, como a Lívia falou, não vai trapacear, o jugo é leve, eu vou rezar e tudo vai desaparecer. Não, você vai ganhar forças, né? A sua bateria vai ficar cheia, você vai conseguir e vai ser mais leve nesse sentido, entendeu? Nada de trapacear. Alguém gostaria de falar? Nani? É muito interessante porque dificuldades todos nós temos, né? Mas em determinados momentos parece que quando assim as coisas estão mais críticas, a gente acha que está sozinho, né? A gente se acha a última bolacha do pacote, mas não da forma positiva, da forma negativa, chegando lá no fundo do poço sozinho. E quando ele fala que com ele, né, as coisas serão melhores, como foi bem dito aí, não que os problemas vão desaparecer, mas a gente tem a certeza de que a gente tem alguém que nos acompanha, que nos ama e que confia em nós. E que a partir desse fortalecimento, dessa companhia, desse fortalecimento e dessa companhia que é tão importante, né? Porque a gente sabe que sempre que a gente passa por momentos difíceis, o pior de tudo é você, além de estar passando pela dificuldade, é você estar sozinho, né? É o que eu acho muito triste agora da Covid, que a pessoa ela não pode ter companhia, ela não pode ter a visita, né? Eu acho que isso piora toda a situação, né? E quando ele nos diz que com ele o jugo fica mais leve, ele não está dizendo que ele vai tirar aquilo das nossas costas e vai carregar o nosso peso, não. Ele fala que nós somos possíveis, sim. E como a Suzana falou, ele recarrega daquele choquinho de ânimo na gente, que a gente fala, opa, agora vai. E eu acho que esse fortalecimento é que nos auxilia. Quando a gente sabe que lá no fim, apesar da gente estar cansada, aí eu penso muito naqueles maratonistas que já chegam fatigados, faltam 100 metros, mas ele acha que não vai conseguir. Quando ele cai, a torcida começa a incentivar, começa a gritar e aplaudir, e ele levanta, e aquilo que ele faria em pouco tempo, ele demora um pouco mais, mas ele chega no final. Eu acho que é isso, esse ânimo, essa injeção de ânimo que ele nos dá. Eu acho que é exatamente isso. Quando o jugo fica leve, é quando a gente sabe que vai passar pela prova, a gente sabe que tem que chegar até o final dela, mas a gente vai chegar com ele, vai chegar mais forte e mais feliz seremos se seguirmos sempre com ele. Sim! Quem mais gostaria de falar? Ainda dá tempo. Luciana. É um estudo muito bonito, sim, porque eu também acredito, como a Lívia colocou, que o Consolador Prometido é essa vida espiritual, essa percepção dessa fonte de onde todos nós viemos, né? É um outro tempo, essa transição planetária, e é incrível como tudo faz muito sentido, tudo segue exatamente uma ordem, assim, de uma consciência que se abre. Eu estudo muito essas coisas todas de coisas espiritualistas, né, num todo, assim, eu fico impressionada como em todos os lugares é a mesma mensagem, só que ela vem de maneiras diferentes e todo mundo está caminhando para o mesmo lugar. É lindo de ver isso, assim, fico até emocionada, porque é incrível. E, assim, todo mundo, de uma certa maneira, está tendo acesso a isso. Impossível uma pessoa que não está tendo acesso, porque está tudo muito diferente, né? A gente passou já por um grande salto de consciência, de uns 30 anos para cá, todo mundo precisou, teve que se
readaptar uma nova realidade, uma realidade mais tecnológica e tudo mais, que de alguma maneira abriu muito a nossa percepção das coisas. E a espiritualidade entrou nisso também. Então, é muito legal assim a gente se dar conta de que somos, no termo, nesse meio espiritualista, a gente fala que nós somos fractais, né, dessa luz, dessa fonte. E a gente está tomando essa consciência, está tomando isso para nós, e como responsabilidade também. Então, é um grande movimento que o espiritismo agrega muito, muito mesmo. Então, podemos nos considerar pessoas, sim, com um merecimento assim, de estar estudando isso, de estar com tudo na mão. Então, que a gente saiba aproveitar, né? E a intenção não é espalhar isso para o mundo inteiro, é com o nosso próprio exemplo. A gente vai conseguindo fazer com que as pessoas ao nosso redor também se conscientizem disso, também despertem para isso. É um estudo leve e gostoso esse capítulo, né? O Consolador, do Cristo Consolador. Muito legal. Alguém mais gostaria de falar? Adoro quando vocês falam. Ninguém quer falar mais. Então tá bom. Sueli, quer falar? Esse tema, eu fiquei lembrando aqui do meu pai. O meu pai, ele era assim diferente, assim, para a época dele, né? Ele já tinha uma visão assim diferente da nossa, somente da espiritualidade. Ele já lia Kardec. Eu tinha até medo desse livro, que eu nem olhava muito, eu era criança, né? E ele falava muito nessa coisa do futuro, da maneira como seria. E para ele, assim como eu tenho 75, né? Então, quando eu era criança, ano 2000 era muito longe, né? Ele já achava que no ano 2000 as pessoas iam se comunicar por telepatia. Às vezes ele era até meio assim, as pessoas achavam que ele era meio louco, né? E aí eu estava vendo tudo isso aqui, me lembrando dele, da maneira como ele via o mundo. Ele, assim, ele é autodidata em tudo, principalmente religião. Ele fazia também, acho que talvez eu tenha puxado esse lado ecumênico por isso dele, né? Então ele já tinha essa visão assim futurística de ver o mundo. Ele era diferente, realmente. Que legal, Sueli, saber disso. Seu pai estava lá na frente. Que espírito evoluído. Muito bom, muito bom. Bom, vou chamar a Nani para cantar uma musiquinha pra gente. Você canta, Nani, uma musiquinha pra gente? Vem, Nani! Que legal, né? O pai da Sueli era realmente um homem de visão, né? Um homem do futuro. Que bacana. Em algum lugar, com certeza, nos anos 2000, alguém já se comunica por telepatia, né? Não necessariamente aqui na Terra, né? Ele achava que a gente já está evoluído para isso. Mas vamos chegar lá, uma hora a gente chega. Muito bacana essa visão. E aí, eu achei legal na fala da Luciana, quando ela disse que ela se interessa pelas coisas espiritualistas, né? E que em todos os lugares chegam várias mensagens com a mesma essência, mas de forma diferente. E aí, olha só como Deus é bacana com a gente, né? Tanta gente diferente, ele não podia querer que todos pensassem da mesma forma. E aí, com a permissão dele, certamente, as mesmas mensagens chegam a todos os lugares de forma diferente, mas com a mesma essência, né? Mais uma prova do quão maravilhoso ele é, né? Que ele não quer exatamente que a gente seja igual, né? A gente não precisa todo mundo estudar na mesma cartilha, pensar do mesmo jeito, né? A gente precisa ter um objetivo, que é chegar lá. Como a gente vai chegar é outra história, mas que a gente sempre busque o caminho bom, né? Uns vão pelo amor, outros vão pela dor, mas chegam, né? O importante é que a gente chega lá na reta final ou no próximo ponto, né? Para a próxima partida. Então,
para a gente reconquistar a nossa força de vontade, para a gente se encher de ânimo, que a gente possa sempre buscar a Deus, né? E a gente sabe bem que quando o nosso coração está meio enfraquecido, entristecido, às vezes a gente se acha indigno, né? De chegar até ele, de procurá-lo, mas ele espera, né? E aí vem uma forcinha, né? uma dica de como a gente fazer isso, da gente esvaziar as nossas más tendências, da gente se encher de coisas boas e da gente se achegar a ele, né? Abrindo espaço dentro de nós. E aí a canção nos diz assim: para ter de volta o que se perdeu, eu abro espaço para Deus ouvir sua voz e obedecer para viver o que ele me prometeu. Eu quero os caminhos mais altos que os meus, vou abrir espaço para Deus. Quando a dor e o medo tentam me parar, o meu Deus me ensina que é sempre melhor confiar. Abro para Deus a porta do meu coração. O que é impossível, confio em tuas mãos, para viver o sonho que um dia morreu. Eu abro espaço para Deus. Abro para Deus a porta do meu coração. O que é impossível, confio em tuas mãos, para viver o sonho que um dia morreu. Eu abro espaço para Deus. E que a gente possa colocar muitos espaços, que a gente faça com o nosso trabalho, que vague muitos espaços internos, que a gente consiga eliminar o orgulho, a vaidade, a mágoa, o rancor, a preguiça, que a gente tire tudo o que nos afasta de Deus. E aí, quando ficaremos com amplos espaços arejados, que a gente possa ocupá-los com muito amor, muita paz, com o bem-querer, com a caridade, a solidariedade, com as boas virtudes, que a gente se encha sempre de coisas boas, para cada dia mais estarmos leves e termos condições de auxiliar a todos aqueles que têm a necessidade. Sejamos também humildes para reconhecer quando precisamos de ajuda. Obrigada, Mestre. Obrigada por mais um dia em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade desse rico e maravilhoso estudo. Obrigada aos bons espíritos pela fluidificação das nossas águas e pelo remédio que é colocado nelas. Que sejamos e vibremos sempre amor, paz e luz. Graças a Deus. Graças a Deus, que lindo, Nânia, nossa. Vamos tirar a nossa foto? Eita, a gente usou quase o tempo todo, tá? Estamos falantes, viu? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser, boa noite.